palavra de Deus, ela é profética. Ela é um apontamento para as coisas que hão de vir, né? No Novo Testamento, né, na Nova Aliança, ele diz que todas as coisas passadas são sombras para as coisas que hão de vir. Então o Senhor estava fazendo um apontamento profético sobre o tabernáculo. Que apontamento era esse? Era a sua noiva. O Senhor estava apontando para onde ele gostaria de ter comunhão com o homem. E ele começa a dar detalhes do quê? De como deveria ser aquele recinto, para que fosse apropriado, para que ele exercesse a sua glória. E assim é com nós. O Senhor, dia após dia, ele trabalha a palavra dele em nós. Sabe para quê? Para que cada vez mais essa glória seja manifesta através das nossas vidas. Nós temos em algo que todos nós temos poder para manifestar a glória de Deus. Amém, igreja? Você tem poder para manifestar a glória de Deus. Mas por que eu não manifesto a glória de Deus da maneira que eu gostaria de manifestar? Talvez alguns utensílios, talvez a mesa, talvez alguns elementos tenha impedido para que Deus manifestasse glória através das nossas vidas. Sabe? Porque o Senhor é um Deus específico. Por isso que o Senhor deixou toda a lei, Ele deixou todos os ensinamentos, Ele deixou os profetas, para que tudo pudesse apontar para a maneira que Ele gostasse que nós nos portássemos. Não da maneira que nós imaginássemos ser, mas da maneira a qual Ele desejasse que nós fôssemos. Amém? Para dois sentidos. Primeiro, para Ele habitar com você. Segundo, para trabalhar a glória de Deus. E sabe o que a glória de Deus traz? Vida em abundância para nós. Essa é a parte excelente de Deus, porque Deus é um Deus de glória, Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus de impossível, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus que ressuscita mortos, Deus é aquele que traz a esperança daquilo que não existe mais. Esse é o Deus que habita em você, esse é o Deus que quer manifestar em nós todos os dias. Mas, se nós buscarmos o caminho do Senhor, essa glória começa a ser manifesta hoje. Quantos creem nisso? Amém? A glória de Deus está pronta para explodir em você. A glória de Deus, ela deseja ser manifesta através do tabernáculo santo do Senhor, que é você. Muitas vezes nós não entendemos essa ligação. Lemos essas coisas e parece que foi há um tempo atrás. Não, sinal profético, sombras de apontamento profético da glória de Deus em nós. A palavra de Deus diz que em Apocalipse nós faremos parte de uma morada celestial. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu estou preparando uma para vós, para que nós pudéssemos andar, para que nós vamos poder sentar na mesa junto com o Pai, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, sem separação. Amém? E essa glória Deus deseja. Por isso que Deus é específico. Muitas vezes a gente fica preso a algumas coisas, né? Nossa, mas a Bíblia, ela fala até disso. Fala de coisas pequenas e coisas grandes. A Bíblia fala de caráter, fala de conduta, fala de várias coisas, para que nós possamos nos ajustar diante de um padrão divino. E quanto mais nós esforçamos para ajustar esse padrão, mais eu usufruo da glória de Deus. Quando Jesus disse, é chegada a vós o reino, Ele estava dizendo, é chegada a vós agora a oportunidade de manifestar a glória. É agora que é o momento, e o momento é esse. Não é para depois, é para agora, porque foi liberado para vocês isso. Então por isso que nós devemos o quê? Acelerar, ter sede, ter fome da transformação do Senhor. Glória a Deus. Amém. E o Senhor diz assim, lá em Levíticos 26. Ele diz um convite à obediência. Aqui Deus já começa a mostrar um sinal profético do tabernáculo espiritual de Deus. Levíticos 26, de 3 a 14. Hoje nós vamos ler Bíblia. Eu adoro ler a Bíblia. Amém? Então minhas pregações... Amém, igreja? Aê, vamos interagir. Também gosto de interagir. Pregação tem que ter embasamento bíblico. Senão é a ideia de um autor qualquer. Nós buscamos a revelação da palavra. Glória a Deus. Por isso que esse ministério é um ministério de ensino. Aqui nós ensinamos a palavra conforme a palavra. Amém? Se andares nos meus estatutos, Levíticos 26, 3. Guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas
chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. Vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrarei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você entendeu essa palavra, você estaria glorificando ao Senhor. Entenda o que o Senhor disse. Todo o seu trabalho, do começo ao fim, eu te garanto o fruto. No tempo certo, você vai se alimentar de todas as coisas. A sua vida não vai ter altos e baixos. Talvez na versão atualizada, revista, corrigida, na voz moderna. É isso que o Senhor está dizendo. Sabe de uma coisa? Epidemia, em você não pega. Animais nocivos não alcançam você. Você não tem problema com segurança, porque eu, Senhor, seu Deus, te protejo. Você não precisa se guardar de nada. Você não sofre assalto, você não sofre roubo, porque eu te guardarei, assim diz o Senhor. Porque eu não quero que você viva na terra do Egito, sendo opresso. Eu te chamei para a liberdade. E se você se agradar disso, eu ainda faço comunhão e habito no seu meio. Essa é a palavra de Deus para nós. É isso que o Senhor está revelando a nós. Glória a Deus. É poderoso. É poderoso, um simples versículo em Levítico, uma passagem. Deus promete uma vida extraordinária, sensacional, sensacional. Um convite à obediência do Senhor. O Senhor só quer um coração inclinado a obedecer a Ele. Somente isso. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, longe disso, mas alcançaremos a perfeição. Glória a Deus, alcançaremos sim. Mas o Senhor está nos convidando a desfrutar de algo que nós nunca vivemos. Sabe? Esse é o desejo do Senhor. Por isso que a morada do Senhor é importante. Quando todas as coisas estiverem ajustadas, ainda mais o Senhor falou, eu habito no seu meio. Sabe o que é você acordar de manhã, ir para o seu quarto, ir para o seu lugar secreto, fazer o seu devocional e a glória de Deus incendiar aquela casa? É isso que nós queremos viver. É essa sede que nós temos que ter. Não fazer uma oração religiosa de manhã, mas sentir a glória de Deus. E aquilo sobe e a gente sente cabelo arrepiar, barba levantar. E a glória de Deus se manifesta. E fala, ei, eu estou aqui. É que eu tenho barba. Mas talvez se eu não tenha o cabelo, ele manifesta com arrepios. Não importa, ele vai manifestar. Amém? É isso que a gente deve desejar. Desejar essas coisas. Porque o Senhor quer nos dar. Mas onde está o meu desejo disso? Qual é o tamanho do meu desejo? Eu quero um Deus para consertar um problema ou para um Deus para uma plenitude? Talvez nós tenhamos buscado um Deus para resolver algo momentâneo. Aí a nossa vida inteira fica naquele foco e Deus tem uma glória eterna para manifestar. E eu não vivo a glória eterna porque a minha fé é tão pequena e limitada. Dá para entender? O Senhor quer voos maiores, seu. O Senhor quer que você deseje algo maior, porque o mínimo, o básico, Ele te dá. Imagina um Deus eterno, que bloqueia tudo que seja ruim à sua volta. Você só tem desejado o pão, só o pão. Deus quer que você deseje mais, amém, igreja? Deus quer que você deseje mais. Quando você desejar algo do Senhor, por exemplo, no seu ministério,
Deseje algo maior. Talvez você deseje ministrar a palavra. Não, deseje conferências internacionais. Sabe, é isso que o Senhor quer de nós. Deseja de pregar a palavra na África, no Zâmbia, sei lá na onde. Deseja essas coisas. Talvez você quer o seu casamento consertado. Bobeira, não deseja o seu casamento. Profetiza sobre 4 gerações sua, a família mais que abençoada. Porque se a sua casa for abençoada, a sua 4ª, a sua 1000ª, quantas gerações para frente Deus te abençoa? Até 100. Dá para entender o raciocínio de Deus? É isso que nós devemos buscar, coisas maiores. Senhor, somente o pouco está simples. Não, filho, deseja superabundância. Sabe para quê? Para você abençoar os que não têm. Sabe, para quando a gente vê um mendigo na rua, e talvez você tenha uma nota de R$100 no bolso, e seu coração eu queria abençoar esse cara, mas se eu abençoar, para mim falta. Para a gente não sentir isso. Para a gente poder olhar o desabrigado e falar, filho, toma uma casa, toma uma cesta básica, toma um mercado 1 ano para você. É para isso que Deus nos prospera. Comece a desejar por essas coisas nobres, amém? Porque a glória de Deus vai manifestar na sua casa. Se você crê nisso, o Senhor manifesta na sua vida, amém? Coisas pequenas é para seres pequenos, coisas grandes é para um ser eterno. E Ele quer fazer isso por você, amém? Glória a Deus. Profeta Amós, capítulo 9, de 11 a 15. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavrar segue logo ao que ceifa. Lembra o que a gente leu lá atrás. Olha o Senhor repetindo a profecia. O que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outreiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amém? Glória a Deus. Qual é a área da sua vida que está despedaçada? Qual é a área da sua vida que está em ruínas? Qual é o lugar que você não deseja estar e que deveria desejar? Essa promessa é para nós. O Senhor quer restaurar essa habitação na sua vida nessa noite. O Senhor quer edificar aquilo que o inimigo derrubou da sua vida, aquilo que o inimigo tirou de você, aquilo que contra a esperança você já não tinha mais sentido de viver. O Senhor deseja restaurar nessa noite a casa caída de Davi. Glória a Deus, essa restauração já começou em você. Talvez você nunca tenha percebido isso. No dia que você aceitou ao Cristo vivo, a semente de Davi, essa casa começou a ser erguida em você. Essa casa começou a ser edificada e ela está passando por um processo de construção. O que é mais legal de algo destruído é que precisa tirar poeira. Quantos já reformaram a casa? Olha só, 2. Amém. 3, 4. Quantos já participaram de uma construção? Ótimo. Não é bom ver edificar do zero? Bonitinho, caçambinha na frente. E quando você reforma uma casa, ou um apartamento de 70 metros quadrados, 5 vezes com você lá dentro? Isso é legal. Uma parede levanta uma poeira que você come terra durante 1 mês. Isso que o Senhor faz na nossa vida e muitas vezes a gente não aceita. Muitas vezes a gente quer construir uma casa do zero. Sabe o que eu vou fazer? Essa casa antiga aqui, eu não estou afim. Chuto ela.
vou começar do zero. Mas sabe o que o Senhor quer fazer com você? Vem cá, filho, dentro da casa derribada, da destruída, reconstrói ela com você dentro. Reconstrói ela em cima dos escombros. Reconstrói ela com a poeira, com a sujeira, com o mofo. Reconstrói ela. Tira os pisos da cozinha, os azulejos. Vai sair mofo. Talvez os seus armários antigos vão sair baratas, mas fica dentro dela, porque eu vou edificar a sua casa. É isso que o Senhor quer fazer com a gente. Mas sabe, a gente quer um projeto pronto, e o Senhor não falou que o projeto era pronto. Ele falou, reedificarei a casa destruída, não a casa nova. A nova morada, só no profético, só na Nova Jerusalém. É isso que o Senhor está mostrando para nós. O que eu quero dizer para você, persista. Não desanime. Está arrochado? Não tem problema, a gente vai vencer. Está apertado? A gente vai vencer. Está vermelho? Vai ficar azul. Está destruído? Vai remendar. O Senhor é um Senhor que restaura. Um Senhor que cura. O Senhor nunca trocou um corpo. Ele restaurou o corpo. O Senhor nunca tirou a enfermidade. Ele matou a enfermidade dentro desse corpo. É assim que Ele faz. Ele não mudou minha fisionomia, mas Ele me dá uma nova. O Senhor não é um Senhor de plástica, é um Senhor de restauração. Dá para entender o que o Senhor quer fazer com a gente? Sabe o que o Senhor quer fazer com você? É isso. Para que no tempo certo, esse processo seja natural na sua vida. Isso não cause mais dor. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus de amor, mas que nos corrige, nos exorta por amor a nós. Uma criança, nunca ela vai crescer se você só passar a mãozinha na cabeça dela. Ela vai crescer sendo confrontada, sendo corrigida, talvez tomando uma cintada, uma varada da correção. Talvez seja esse o caminho. Mas sabe o que a gente faz? Super proteção. E o Senhor, muitas vezes, a gente quer isso do Pai. Ah, Senhor, me abraça. Abraço, filho, mas primeiro eu te esfolo. Porque eu quero que você crie a casca. Eu quero que as feridas já não doam mais. Para que você possa curar as pessoas que vão passar por isso. Isso é o ministério do Evangelho. Por isso que o Senhor foi para uma cruz. Senão Jesus tinha já ido para a glória, sem cruz. Essa é a nossa vida, é a sua vida, é a minha vida. Mas tem algo, o Senhor tem um bálsamo que cura. O Senhor tem um bálsamo que restaura. O Senhor faz a glória da segunda casa melhor do que a primeira. Deus faz você ser um vencedor. Aquilo que você suportar, você vai ensinar os outros a vencer. Isso que o Senhor quer de você, isso que o Senhor quer de mim. Muitas vezes nós não aceitamos isso. Muitas vezes nós recuamos desse caminho. Muito espinho, pastor. É duro. Quem disse que ia ser fácil? Que evangelho da facilidade é esse? Ninguém disse que ia ser fácil. Mas disse uma coisa: mais que vencedores. Você quer vencer? Você quer vencer, igreja? Então, glória a Deus, você vai ser forjado como ouro e a prata. Dá um glória a Deus agora. Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Sou gago, medroso, mas eis-me aqui. Senhor, eu não resisto, mas eis-me aqui. Senhor, eu acho que eu não posso, mas eis-me aqui. Essa é a posição que o Senhor quer cada um de nós. Eis-me aqui, Pai, faz de mim conforme a tua vontade. Glória a Deus, igreja. Então dá uma salva de palmas ao Senhor. Dia de motivação para nós, mas a motivação com realidade, não fantasia. Fantasia não leva a gente para Deus. Realidade vai saber aonde nós estamos pisando, com quem nós estamos lidando, mas a vitória é nossa. Glória a Deus. Amém. Hebreus 10. Agora a gente vai começar a descobrir o que pode estar fora do contexto de Deus. Talvez tenha uma mesa fora do lugar, talvez tenha um objeto não muito bem posicionado, talvez tenha uma área no meu caráter que eu preciso transformar, talvez a maneira que eu me expresso eu preciso mudar, e assim por diante. Agora a gente vai entender o que deve ser ajustado, que o Senhor vai nos ensinar, amém?
e com alegria, amém? Hebreus 10, 19 a 31. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemo-nos firmes à confirmação da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém? Glória a Deus. O que ele está dizendo? Que uma coisa é certa, nós vamos alcançar. Glória a Deus. Uma coisa é certa, por fé, o sumo sacerdote está à direita de Deus, intercedendo por nós, e nós possamos entrar com toda a confiança diante da glória de Deus. Há um tempo atrás, impossível. Sacerdote, véu de separação, se entrarmos no Santo dos Santos, morreríamos. Depois com Cristo, livre acesso. Então o que o Senhor está dizendo? Entre com fé diante do Pai. Chegue na sua casa, na sua hora de oração, rasgue o céu. Porque aquele que está à direita do Pai vai te conceder as coisas. É isso que ele está dizendo. Mas ele diz uma coisa que começa a ficar um pouco complicada aos tempos da igreja. Nesse tempo. Por exemplo, quando nós vemos alguém tropeçar, qual é a nossa atitude? E eu comecei com essa palavra na nossa célula na quarta, uma pincelada. Qual é a nossa atitude? O que nós fazemos? Qual é a sua atitude como casa do Senhor? Eu vi o pastor José tropeçar. O que eu faço? Viro as costas e vou embora. Não converso mais. Excluo do meu meio. O que nós fazemos? O que a Bíblia manda nós fazermos? E o que é isso? Confrontar. Irmão, vem cá, Jonathan, vamos conversar? É assim que a gente faz. Agora, quando fazemos isso? Está longe hoje, hein, igreja? Está longe da nossa realidade. Sabe o que nós estamos pedindo? Como igreja, que a glória de Deus se manifeste nesse lugar. A gente não pensa assim. Porque se eu estiver em santidade, está tudo certo. Não importa se o Everton não esteja. Eu vou para o céu. E o corpo? Fica. Sobe só a unha do céu. Só o dedinho e o resto fica. Entende o que Deus quer de nós? Eu seja uma casa limpa, para que eu possa representar isso diante da minha igreja. O Senhor não deseja isso de um trabalho pastoral somente. Ele deseja isso de cada um de nós. Mas pastor, eu tenho várias áreas, não importa, começa com a qual foi limpa. A Bíblia não fala para a gente ser perfeito nesse tempo, de glória em glória. Para a glória de Deus manifestar, é necessário um corpo ajustado. Muitas vezes eu vejo meu irmão tropeçar, e por não fazer isso, ele cai num abismo, e eu nunca mais restauro ele. Isso é amor. Correção é amor. Correção com o próximo é amor. Correção com você é amor de Deus.
Sabe o cabelinho cravado que eu não tenho coragem de tirar? Pode virar um tumorzinho no meu rosto. E eu tenho que fazer um ato cirúrgico, porque eu não quero me machucar. É isso que a igreja, nesse tempo, precisa fazer. Senhor, me confronta. Senhor, eu não aceito ver meu irmão cair. Ele recebeu o mesmo alimento que o meu. Não recebemos a mesma palavra todos os sábados. Não participamos de todos os discipulados juntos. Não lemos as palavras juntos. Não cantamos o louvor junto. Então, se meu irmão está caindo, eu sou voz profética aqui dentro. Amém, igreja? Porque a glória de Deus precisa ser restaurada nessa igreja, na igreja do lado, na igreja do Brasil, na igreja do mundo. Muitas vezes nós falamos, o pastor caiu. É porque o pastor e o corpo. E o corpo. Paulo continua. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se depois que entendemos que Cristo morreu pelos meus pecados, me perdoou dos meus pecados, me lavou com o seu sangue, e eu continuo a pecar, o sacrifício é anulado. É isso que o autor está dizendo. Porque se continuo nos pecados, o sacrifício já não tem mais valor. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. Aí ele faz um parâmetro, porque estamos na graça, amém, igreja? Hebreus, Novo Testamento. Se na lei antiga, um tropeça e 2 e 3 testemunhas o acusam, ele é jogado no fogo. Não foi isso que ele disse? O juízo desce. Mas estamos na graça. Vamos ver na graça o que ele fala. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Quanto mais pior será colocar Jesus em posição de desonra, pisotear no seu sangue e tocar um horror por aquilo que ele fez na cruz. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 31. Pesado isso, hein, pastor? Pesado, que nada, libertador. Amém. Sabe que é a pior coisa? A gente ser levado à morte sem saber que vamos morrer. Isso é falta de amor. Mas quando o Senhor nos aponta essas coisas, sabe o que Ele quer de nós? Igreja, vamos nos avaliar. Vamos olhar para nós um pouquinho e vamos ver como estamos. Aonde a nossa fé está balizada. O que eu tenho entendido da palavra, o que eu tenho realmente colocado em prática, o que realmente eu tenho me esforçado para superar, o que realmente eu desejo mudar, ou eu vou continuar achando que o Senhor vem, e a noiva vai, e eu fico.
e vem a noiva, e eu achei que era noiva e fiquei para escanteio. O Senhor está voltando, igreja. Os sinais proféticos estão se concluindo, igreja. A vinda do Senhor está eminente, igreja. Nunca foi tão eminente quanto a esse tempo. Sinais nos céus, crianças cantando cânticos espirituais. Mamãe, Ele está vindo, como foi compartilhado em redes sociais. Ele está voltando. Crianças de 5 anos de idade, sem contato com Bíblia. É o Senhor preparando a vinda do Cordeiro. E nós, onde estaremos? Amém, igreja? Essa é a nossa preocupação diária. Não com a salvação do corpo, filho. Isso não é só para nós, é para o meu irmão. Como que eu vou sentir que congreguei anos com o irmão, com a igreja, e a minha igreja não caminha comigo? Entende? Onde a gente tem que sair do nosso âmbito pessoal e começar a entender o âmbito de Deus. O Senhor habita em vós. Mas para quê? Promessa de obediência, você é abençoado, filho. Agora a habitação do Senhor é para você manifestar glória de Deus. E glória de Deus é amar essa pessoa que está do seu lado aí. Você ama essa pessoa que está do seu lado? Olha para o rostinho dela. Ama de verdade? Ama mesmo? E aquela que está sentado lá no fundo? Hã? A que está sentado no meio? A que você não sabe o nome ainda? A que vai entrar por essa igreja? Esses também a gente deve amar. Amém, igreja? Isso é restauração da casa de Deus. Esse é o sinal profético para esse tempo. Restaura o amor, porque no final dos tempos, o amor se esfriará. Entende? A única coisa que vai esfriar, o amor. O amor esfriou, acabou a fé. O amor esfriou, acabou Deus. E é isso que vai esfriar. Quem restaurou o amor? Nós, transformados para transformar. Glória a Deus. Falei que era com alegria. Dá um glória a Deus. Amém. Sinal de amor com Deus para nós. Deus nos ama tanto que está corrigindo a gente essa noite. Ele quer o nosso melhor. Está arrumando a nossa casa. Está arrumando a nossa habitação. E sabe de uma coisa? Quando a nossa casa está ajustada, a sua oração faz um estrago aonde você estiver. A sua oração é atendida, mas na hora, é a jato o negócio. Não é lento. Quando você guarda os mandamentos do Senhor, você desfruta de algo que não se chama religiosidade. Você começa a desfrutar do movimento espiritual que Deus nos dá. Você começa a desfrutar de amizade com Deus. Porque aqueles que guardam meus mandamentos é os que me amam. E esses são meus amigos. Eu quero ser amigo de Deus. Você também não quer? Eu quero. Quero ser amigo dele. Eu quero que na hora que eu tropeçar, como eu tropecei na sexta-feira com a minha esposa, ela falou algo, eu dei uma resposta que fazia 20 anos que eu não dava para ela, no meio de uma conversa. Na hora que eu dei, Deus fez assim: o que você falou? Caraca, coisa pequena, irmãos, coisa pequena, mas na hora Deus fez assim, respeita ela. Isso é bênção, isso é legal. Levantei e falei: me perdoa por ter te desonrado. Não foi legal o que eu te falei. Ela: nossa, até assustei, mas tudo bem, me perdoa. Pedi perdão 10 vezes para ela no dia. Estou constrangido até agora. Isso é glória de Deus. Isso vai fazer diferença no meu relacionamento com ela. Isso que vai fazer diferença. Não é uma rosinha que eu vou dar para ela. É eu entender quando eu machuco ela. Isso que Deus quer que a gente faça com o nosso próximo, com Ele. Senhor, seguinte, Deus, estão dando errado, cara. Entendi isso hoje. Então, filhão, tá tudo certo. Vem cá, se arrepende e vamos começar de novo. É isso que Deus quer de nós. Sabe, fiz tudo errado até agora. Que bom, filho.
Vem cá, filho pródigo, vou te dar um anel, sandália e roupa nova. Vou fazer uma festa com um banquete. Chama seus amigos, vamos festejar, porque aquele que estava perdido foi resgatado. Glória a Deus. É isso que Deus quer de nós, igreja. Dói, só um pouquinho. Doeu o quê? No meu orgulho. Doeu nada. Só me perdoa. O Senhor quer fazer isso com você hoje. Amém, igreja? Se coloca de pé em nome de Jesus.